Muito bem, estamos aqui com o professor Vanderlei de Souza Santos. O professor Vanderlei é graduado na área de Ciências Exatas e Biológicas, no curso de formação de professores indígenas pela Universidade Federal do Amazonas, na turma específica para o povo Mura da cidade de Altazes, no Amazonas. É licenciado em Educação Escolar Indígena, cursando uma especialização em Educação Escolar Indígena pela Universidade Federal do Amazonas. Vanderlei é indígena da etnia Mura da região de Altazes, no Amazonas. E começamos então aqui com a nossa primeira pergunta, professor Vanderlei. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Então, nós gostaríamos que o senhor nos contasse um pouco da sua trajetória e da história do seu povo. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. A minha trajetória, né, nessa caminhada da educação, né, escolar indígena vem, assim, das oportunidades que vem surgindo, né? Primeiramente de muita luta, muito movimento indígena. Cursei todo o meu fundamental, ensino médio, né, em escola não indígena, mas eu sou indígena, né? Então, nós, do povo Mura, né, aqui de Altazes, da região de Altazes, tivemos a necessidade de estar tendo essa formação. Então, surgiu vamos dizer, essa demanda, né, de nós, professores indígenas, estar atuando, assumindo, vamos dizer assim, as escolas indígenas, né? Então, conforme eu vou falar até mais na frente, na questão da educação escolar indígena, é de a gente estar articulando comunidade e os setores, né, tendo essa conversa. Então, eu posso dizer que ingressei na faculdade, na licenciatura indígena, né, específica para o povo Mura, e levando para a área de exatas e biológicas, né, até mesmo, vou falando um pouquinho do meu trabalho, que foi coletivo, né, na área de exatas biológicas, da caça, né, voltado mais para o povo indígena. Também eu tive essa formação em educação escolar indígena, trazendo benefícios para o meu povo, né? E falando assim um pouco do povo, assim, o nosso povo foi de luta e resistência, né? Há tempos atrás os indígenas foi um povo bem perseguido, né? Durante a colonização. Então, o nosso povo, o povo Mura daqui de Otávio, tem uma história muito de luta, né? De movimento. A aldeia em qual eu vivo, em qual eu estou morando, né? Trincheira, tem um significado para isso. No tempo que muitos falam, os antigos falam do pega-pega, dessa situação de conquista, né? Colonização, né? As trincheiras, até hoje ainda existe, né? Aqui na nossa região do Trincheira. Que essas trincheiras era como uma forma de defesa do povo, onde a embarcação, ao passar por ela, ficava presa, né? Então, o povo Mura tem isso, né? Consigo até hoje a gente luta, né? Faz os movimentos, mas de outra forma agora, né? Então, basicamente é isso, né? O nosso povo também não fala mais a língua indígena, né? Original, povo Mura. Nós falamos o português mesmo. Até porque a gente somos um povo bastante de contato com o não indígena.
as nossas aldeias separadas, né, na região de Alcaz, as nossas escolas localizadas nelas, né, são 10, e a gente pode observar que realmente não era o povo Mura não ficar só num território, né? Até porque existia essa questão de estar, vamos dizer assim, entre aspas, fugindo, né? Dos que perseguiam o povo Mura. Mas assim, hoje a gente já está bem estruturado, né, na questão de dialogar com a sociedade não indígena, vamos dizer assim. Até por causa do fácil acesso à língua, né? A língua portuguesa, né? Que a gente falamos. Então, de conversar. Então, o nosso povo está assim, né? E hoje, falando um pouquinho da questão da educação, estamos bem estruturados, vamos dizer assim, em relação a alguns povos, né? A gente tem uma organização bastante forte, chamada a Organização dos Professores Indígenas, que, como eu vou falar mais um pouquinho lá na frente, né? Que articulou para a gente ter esse projeto. Foi um projeto que a gente fizemos, né? Eu digo fizemos porque eu faço parte desse processo, né? Essa construção da gente ter uma licenciatura indígena, né? Específica para o povo, né? Isso foi construído ao longo de alguns tempos, né? Em articulação com alguns órgãos e tudo mais. Então, o povo está bem articulado nessa situação pelo fácil acesso da língua. Hoje, alguns falam, né? Falam, mas é a língua geral que é o Iengatu. Pouquíssimos, né, falam ainda a língua geral. E a gente luta por isso, né? Já que a gente fala só o português, mas também a gente corre atrás da questão da língua indígena, a questão do Iengatu também. Um pouquinho do povo, da história do povo. A gente também, nós ainda preservamos algumas da nossa cultura, por exemplo, fazemos artesanatos, também a questão do plantio, né? O cará, a mandioca, os seus derivados, a gente extraímos os seus derivados, pé de moleque, tapioca. Então, tudo isso ainda temos, né, conosco. Falando de contemporâneo, né? Algumas das nossas aldeias já está bem, vamos dizer, evoluído, né? Por causa do bastante contato entre o não indígena. Hoje já nós temos acesso a algumas coisas que é do não indígena, né? Energia, acesso à internet, né? Em alguns aldeias tem, né? Então, a gente já está assim, né? Então, o nosso povo, embora esteja aqui ao redor, né, em algumas regiões de altar da cidade, mas são bem próximas, né? Tendo em vista o tema central do nosso evento, inclusão na física, desafios para uma educação mais humanizada, gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre a educação escolar indígena, os problemas enfrentados e os desafios para um acesso a uma educação escolar indígena, direcionada, voltada, né, aos problemas do povo, considerando a sua cultura e as necessidades formativas. Antes de falar da educação escolar indígena, gostaria de citar também a educação indígena, né? Que é a transmissão dos conhecimentos tradicionais para a formação do jovem, da criança, né? Se dá de acordo com as concepções sobre a sociedade, né? E a formação das pessoas humanas, da pessoa humana. As práticas socializadoras na comunidade, que se dá em momentos diversificados, né? Por meio de diferentes agentes
que eu posso citar aqui também o Puxal, quem mais que pode participar nisso? Os pajés, parteiras, também os artesãos, os ceramistas, né, que faz parte desse processo. E isso acontece ao longo da vida, que por natureza já são educacionais, né? Por isso que a gente fala educação indígena. E que se vale da oralidade e tem estratégias próprias. E se falando da educação escolar indígena, um dos fundamentos da educação escolar indígena é o reconhecimento dessa comunidade educativa indígena, né? Essas que eu já citei. Por quê? Porque ela que possui a sabedoria para ser comunicada, transmitida e distribuída para os demais, como já falei, passado pela oralidade. Então, um dos fundamentos é esse, né? Ela contribui, pode e deve contribuir na formação política e práticas educacionais. E o reconhecimento desses processos próprios de aprendizagem, eles derivam de diferentes formas de organização social do povo indígena. Com isso, né, a gente pode observar nas práticas dos professores, na questão de área de classe, dos professores indígenas, o relato dos trabalhos pedagógicos em sala de aula, na escolha de metodologias para a aquisição da leitura e da escrita, né? O uso da oralidade mesmo na construção de conhecimento, na organização do tempo e espaço escolar, no agrupamento de estudantes, nas diversidades de atividades, né? Diversas atividades feitas a partir da associação da escola com a vida comunitária. Então, se a gente olhar tudo isso, ela evidencia a educação escolar indígena. E outra ideia que conceitua, né, o campo da educação escolar indígena se diz respeito à autodeterminação das comunidades indígenas. Ela dá uma certa autonomia, né, em tomada de decisão. Então, isso conceitua muito bem a educação escolar indígena. A educação escolar indígena nos proporciona, né, fazer nossas próprias escolhas, elaborando projetos, né, de futuro. Então, ela dá uma certa autonomia a isso para nós indígenas, nesse processo. E, então, tendo esse reconhecimento, né, da comunidade educativa que eu já falei, né, os pajés, artesão, do chá mesmo, os AIS, também a autodeterminação, a autonomia, né, de estarmos fazendo os nossos projetos, sem ter interferência do não indígena, né? Então, a educação escolar indígena proporciona isso. E, diante disso, né, podemos fazer o apoio de projeto político-pedagógico, decisões pedagógicas e curriculares, até mesmo da organização e gestão escolar. E com base nas experiências já vividas, discutidas, prática escolar, se caracteriza características definidoras da escola indígena, que categoriza um estabelecimento de ensino, são algumas características, por exemplo, a interculturalidade, o bilinguismo ou multilinguismo, né? A especificidade, a diferenciação e até mesmo a participação comunitária. Essas características são bem fortes na educação escolar indígena, ela é a base, né, também. E se falando um pouco da interculturalidade, ela considera a diversidade cultural do processo de ensino e aprendizagem, né, trabalhando valores, saberes tradicionais, práticas de cada comunidade. E aí garante o acesso a conhecimentos técnicos, né,
da sociedade nacional, relevante para o processo de interação e participação do cidadão, né, dentro da sociedade nacional. Por isso que é intercultural. Então, essa junção aí. Então, essas atividades, ainda falando dentro da interculturalidade, elas devem ser significativas para o povo e, ao mesmo tempo, contextualizadas, né? Partindo dos educandos e da sua comunidade ou da sua aldeia, né? É muito interessante. E também, falando um pouquinho da especificidade e diferenciação, né? De ser específica e diferenciada, ela problematiza a relação entre a sociedade, cultura e escola. Então, ela reassocia, né, a escola a todas as dimensões da vida social. Aí estabelece novos sentidos, funções, a partir de interesses e necessidades particulares de cada sociedade indígena, né? Então, parte da comunidade. E aí, sendo assim, resumindo, né, a escola indígena ela será específica a cada projeto, né, societário e diferenciada em relação a outras escolas, seja ela de comunidades indígenas ou não indígenas. Interessante também, uma das características da educação escolar indígena é ela ser comunitária. Ou seja, ela espera-se que esteja articulada com os anseios da comunidade, né? Como eu falei antes, parte do aluno, do educando e da comunidade. É levado em conta isso. Bem como seus projetos de sustentabilidade cultural, né? Então, a escola, né, e os profissionais dela devem estar alinhados à comunidade. Trabalhar a partir do diálogo e participação deles, né? Não segue só a escola, né? Mas sim essa parceria com as comunidades, ou com a sua comunidade, né? Da aldeia, da localidade. Então, isso é um pouco, né, da questão da educação escolar indígena, que essas são algumas características. Como eu falei do bilinguismo também, né, é uma das questões que, se a gente observar, é o que identifica bastante, né, a escola indígena. A gente tem esse desafio, eu já posso dizer assim, falando dos desafios, é essa questão, né? Você é indígena? Fala uma frase, umas palavras indígenas, aí a gente somos cobrados, né? Mas quem conhece nossa história, nossa história do povo Mura, não falamos mais, né? Alguns, como eu já citei, falam, mas é o Iengatu. Então, essa questão do bilinguismo é um desafio para nós, né? Mas existem outros povos que, tranquilo, né? Levam até mais de uma língua, né, indígena. Tem 3, ainda mais o português. Então, para eles, essa característica da educação escolar indígena, do bilinguismo, multilinguismo, eles tiram de letra, né, vamos dizer assim. Nós temos essa dificuldade. Bom, falando das problemáticas que permeiam, né, e os desafios da educação escolar indígena, surge, então, a formação específica para professores indígenas, ou ter uma formação específica e diferenciada, né? Isso a gente enfrenta atualmente, né? Também um subsistema indígena dentro da Secretaria de Educação. Isso é uma problemática, também um desafio que a gente pode estar também, né? Atualmente eu posso falar que aqui em Otávio, na cidade, onde nos localizamos,
A questão que eu vou até falar mais daqui a pouco também, que é outra situação, da descontinuidade, né, do administrativos, que é um também desafio. Mudou o governo, muda toda a estrutura, né? A gente sofremos isso nessa gestão, né? Vamos dizer assim. Porque antes nós tínhamos um setor de educação escolar indígena, voltado só para as escolas indígenas. Hoje só se tem uma coordenação, mas que não é indígena, que cuida das escolas indígenas. Então, houve uma descontinuidade aí. A gente tinha um setor que cuidava das questões de educação escolar indígena dentro da secretaria. Hoje já não temos mais. Então, é um desafio superar descontinuidades administrativas. Também, com isso, né, com base na educação escolar indígena, os desafios que a gente pode também estar enfrentando em um calendário específico e diferenciado para as escolas indígenas. Um concurso público específico para os indígenas, a categoria escola indígena, né? Tudo isso são desafios e problemáticas que tem. A questão também do sistema de avaliação, né, para as escolas indígenas, para os indígenas, né? Então, se a gente for olhar, existem muitas, né? Mas esses são que a gente visualiza logo a ser implementada a educação escolar indígena. Acho que eu falei um pouquinho, acho que resumidamente, né? Vamos aqui então para a próxima pergunta. Professor, como o senhor se sentiu ao voltar à sua comunidade como professor e gestor? E gostaria também que o senhor nos falasse se na comunidade há professores, todos os professores que atuam são indígenas ou também professores não indígenas que também estão trabalhando. Isso é muito interessante essa pergunta, né? Ao voltar para a aldeia, eu fiquei muito feliz, né, de estar aplicando o que aprendi durante a formação na área de ciências exatas e biológicas. Foi a área que eu escolhi. Só falando um pouquinho sobre o curso, né? 2 anos foi de formação geral, aí 2 anos pela grande área, né? Ciências exatas e biológicas. Então, e aí ainda teve mais um ano de socialização entre as grandes áreas. Letras e artes, humanas e sociais essa que eu já citei, né? A qual eu escolhi, ciências exatas e biológicas. Então, nisso aí, houve para mim, um grande aprendizado que ao retornar para a aldeia, eu pude estar compartilhando isso, né? Surgiu a oportunidade de eu ingressar na faculdade, né, nessa licenciatura em Educação Escolar Indígena. Interessante, porque é como eu citei lá na questão da educação escolar indígena. Eu tive o apoio da comunidade, fui indicado por ela, houve decisão ali, né? Então, eu poder dar esse retorno para elas. E até isso casa, né, com um dos objetivos da escola indígena, que é formar o aluno, ele, ao passo que ele termina o ensino médio, fazer uma faculdade ou em outra área, se forme e volte para a aldeia e trazer benefícios para a aldeia, né, para o desenvolvimento dela. E a cada etapa, né, isso é interessante porque no segundo ano de curso eu já pude ser contratado. No segundo ano, ser contratado. Aí só caso outra pergunta. Os professores que já estavam começando a sair das escolas indígenas, vamos dizer assim. E nós, indígenas, assumirem a sala, a escola. Então, isso também falando da questão de voltar, de aplicar, né, os conhecimentos adquiridos,
eu posso citar que na nossa escola, a gente tem no plano de ação da escola Feira de Ciências. E aí eu pude estar nos anos finais do ensino fundamental, na ciências, estar aplicando esses conhecimentos de física, né? Alguns de química, nessas feiras de ciências. Aí, interessante que os alunos gostaram bastante, né? A questão dos experimentos de física, posso estar também de física, né? Então, isso é muito bom. Aí, como foi citado lá em cima, a interculturalidade entre os saberes tradicionais e também os conhecimentos universais, então, se une ali, né? Então, essa experiência é muito boa, né? Tanto a gestão como os professores mesmo, todos são indígenas, né? Alguns professores têm a formação de magistério indígena, que é ofertado pela SEDUC. Magistério indígena no qual eles atuam do primeiro ao quinto, né? Então, além da nossa turma de licenciatura que fizemos, existe essa outra turma, né? Então, nós fomos assumindo as salas de aula, vamos dizer assim, e a gestão. E tudo isso é em parceria com a comunidade. É escolhido o gestor, feito reunião, tanto para professor como gestor, né? Então, existe essa questão da tomada de decisões. Isso é bom, né? É excelente para nós. Só falando um pouquinho, né, nessa questão de troca, né, vamos dizer assim, dos não indígenas e nós assumimos. É interessante que teve, numa fala de um mais veterano na educação escolar indígena, ele disse assim, eles estavam na fila de um programa de formação continuada chamado Pro-Rural. Aí nessa fila eles estavam lá, né? Olha só o início disso, né, dessa implementação da educação escolar indígena. Eles disseram, o que nós estamos fazendo aqui? Essa formação não é para nós, não serve para nós. Por que a gente não luta por uma específica para o povo muro, ou para indígena? E aí, daí foi amadurecendo a ideia e desistiram. E foram em busca disso, né? Buscando parceria até mesmo com as universidades. Então, e conseguiram. Primeiro com a formação do Piraiuara, primeira turma, né? Depois, com um bom tempo, já não supria mais a necessidade das comunidades até só o quinto ano, porque não tinha mais prosseguimento, não tinha continuidade. Então, eles tinham que sair da comunidade e ir para a cidade. Não é o que a gente quer. Né? Que permaneça, né? Porque surgiam outras problemáticas nesse sentido, de ir para a cidade. Né? Algumas situações que não eram bom para eles. Então, houve essa necessidade de continuidade da questão da educação básica toda. Aí, então, que foi o projeto para formalizar a licenciatura indígena. Então, aí já fomos amadurecendo essa questão da educação escolar indígena aqui em Otávio. E hoje nós já, mais ainda com a necessidade, estamos com a especialização, né, em educação escolar indígena. Então, aí, ó, então a gente ganhamos espaço. Né? E isso é importante para nós. Ok. Então, professor, nós gostaríamos que o senhor concluísse, deixando uma mensagem para todos que vão nos escutar, nos acompanhar, e que desconheçam aí talvez a realidade e as necessidades dos povos indígenas.
A mensagem que eu deixo para todos, né, é da questão da educação escolar indígena. A implementação não é fácil, né? Conforme a minha fala, tem todo um processo nisso, e que tanto a educação escolar indígena como a educação indígena, elas andam junto, sempre do coletivo. Isso que eu quero deixar. O coletivo une, né, os nossos povos indígenas. Então, o coletivo une. E unindo, a gente fica mais forte. E a gente pode estar ganhando espaço, conquistando direitos, né? Então, essa é a mensagem. O coletivo é muito forte nos nossos povos, né? Tanto faz ser Mura e outros povos, né? Então, é isso. A coletividade é muito importante. Então, agradecemos aí ao professor Vanderlei de Souza Santos, graduado, né, na área de Ciências Exatas e Biológicas aí pela Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações, pelos seus esclarecimentos e até a próxima. Obrigado.